Olá, começando mais um episódio do Planeta Bola PE, o episódio de número 44, para a gente falar das coisas do nosso futebol. Fim de semana está chegando, vamos falar como é que vai ser a vida do esporte, do Santa, do Náutico, como é que vai ser a seleção brasileira, rapaz. Tem jogo nas Olimpíadas da seleção brasileira e teve eliminação do Brasil no feminino. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora. Meu amigo Chiquinho, tudo bem com você, Chico? Tudo bem, Júnior, Ricardinho, amigos do Planeta Bola. Vamos lá, hoje tem muitas informações, falar do nosso futebol pernambucano, futebol nacional e também das Olimpíadas. Seu layout tá bonito, viu, Ricardinho? Tudo bem com você, querido? Tudo bem, Júnior, Chiquinho, amigos do Planeta Bola PE. Gostou, né? A moral da gente do programa. Então, vamos embora. Vamos fazer esse programa ainda mais, ir muito mais longe. E vamos comentar um pouquinho de futebol pernambucano, futebol mundial, Olimpíadas, enfim, de tudo um pouco, que o bicho tá pegando, viu, Júnior? O bicho tá pegando, sim. Eu quero começar falando do Náutico, porque nesta sexta-feira vai ter o Náutico em campo contra o time do Curitiba. E eu pergunto a vocês, é o adversário mais difícil, Chiquinho, que o Náutico vai pegar nessa caminhada na Série do Brasileirão? Chiquinho não quer falar, ele deixou o microfone fechado. Sabe o que é isso? Marra, Ricardinho. Isso é marra, o cara é marra. Não, Chiquinho não marrento fala, nunca. Não, meu Deus é muita qualidade, ele não é marrento. Não. Dá aí, Modeste. Fala, Chicão. Júnior, o Náutico pode abrir uma boa vantagem, né? De 8 pontos aí na classificação, caso tenha uma vitória. Um confronto diretíssimo aí pela liderança. Esse jogo, ele pode de confiança e de massificação do momento, né? Um jogo de confronto direto, as duas equipes mais bem estruturadas no aspecto tático, técnico, né? E se espera muito desse jogo, um confronto que eu estou muito curioso para ver como o Náutico vai jogar, sem Jean, sem o Chiesa, como o Hélio vai tentar reformular mais uma vez a sua equipe para que ela continue sendo competitiva. E ele está conseguindo, em todos os desafios que teve, apesar das perdas que ele teve até o momento, Ricardo, seguir jogando da mesma forma e com a mesma intensidade, seja em casa ou seja fora de casa. Só que o Curitiba é outra história. Jogar no Guto Pereira não é fácil. O Chiquinho eu sei que já jogou lá. Você jogou lá também já, Ricardinho? Já tive a oportunidade de jogar lá. É um jogo muito difícil, né, Júnior? O Curitiba é um time muito bem montado, tem jogadores interessantes, né? Jogadores que já passaram do futebol pernambucano. Então, acredito que vai ser um jogo chave para o Náutico. Para o Náutico sentir aí com essas ausências, tantas ausências que já falávamos, ainda tem o Eric, Wagner Leonardo, jogadores que já saíram do Náutico, que eram titulares, né? E o Hélio dos Anjos conseguiu remontar, e agora vai ter que se remontar de novo, porque ele vem com cheio de desfalques, mas acredito que o Náutico possa fazer uma grande vitória por causa do ritmo de jogo dele. O ritmo de jogo do Náutico é muito bom, é lá em cima, né? O ritmo de jogo do Náutico. O Náutico, para mim, sem sombra de dúvida, pode sair com o empate é tranquilo, Júnior. A vitória seria a melhor de todas, mas se derrota, eu acho que o Náutico também está num caminho muito bom, não adianta se desesperar por causa de uma derrota, não. Mas, para mim, o Náutico tem time, sim, de bater de frente com o time do Curitiba. E tem um tabu aí de mais de 22 anos sem o Náutico vencer o time do Curitiba lá. E quem sabe o Náutico não possa vencer esse jogo. Pois é, vai ser um jogo bem difícil lá no Couto Pereira. O time do Náutico é um time que joga da mesma forma, mas está perdendo qualidade à medida que vai perdendo algumas peças importantes. Eles têm intensidade, né, Júnior? Eles têm intensidade, mas a qualidade vem perdendo. Deve ter a volta do Hereda, e a pergunta é, como é que o Hélio dos Anjos vai montar esse time, Chiquinho? Porque o Hereda voltando, ele pode simplesmente botar o Brian na esquerda e barrar o Rafinha, e meter lá na frente o Matheus Carvalho lá no ataque, ou o Iago Dias, que pode ser o atacante lá na frente, ou então ele pode simplesmente botar o Brian para jogar lá na frente e manter o Rafinha na lateral esquerda. Qual a melhor solução para o Náutico para esse jogo? Júnior, o importante é o Náutico não perder a sua identidade, né? O Hélio, ele conseguiu construir essa identidade, não só identidade tática, mas de característica de time. O Náutico é uma equipe ofensiva, né? Ter esses desfalques que eu acho que tem um peso significante, principalmente Giancarlo,
que é um jogador que o Náutico não tem no seu elenco, um jogador com as mesmas características que vive o momento que o Jean vem vivendo, né? Eu acho que pesa muito nesse contexto, mas eu acho que o Hélio é muito inteligente, ele tem que saber que ele conseguiu construir uma equipe que ela tem essa sua característica de ser uma equipe ofensiva, de jogar muito forte na sua última linha de ataque, ele não pode perder essa essência, ele tem que criar elementos para que ele possa suprir essas ausências, sem perder essa identidade de uma equipe ofensiva, de uma equipe que vem mostrando o futebol desenvolto, né, na competição. Esse vai ser mais um grande desafio do Hélio, como é que ele vai montar, né, com a volta do Hereda, ele vai usar o Brian como um falso atacante ali pelo extremo ou lateral esquerdo? Eu preferia usar o Brian como lateral esquerdo, né, para ele compor aquela sua linha defensiva como ele vinha jogando, ele fortalece esse setor com o Brian ali, né? E falta só saber como é que ele pode utilizar esse jogador de extremo e possa criar esse novo modelo de jogo. Eu acho que ele pode usar um homem de velocidade ali. Eu acho que ele criaria esse fato novo para que a equipe não perdesse a sua essência, que é um futebol ofensivo e agressivo. Eu acho que seria... o meu pensamento para esse jogo é isso, é usar um jogador com mais velocidade, né, deixando ali o Maciel um pouco por dentro e o Brian na lateral esquerda junto com o Chiesa na direita, com o Hereda do lado direito. Já eu colocaria o Brian lá no ataque, pela toda a produção, pela fase que o Brian vive, acho que ele poderia ser muito importante. Ricardinho vai desempatar isso aí. Ricardinho, onde é que vai o Brian, Ricardinho? Eu sei que ele vai, você é mais 10, mas onde é que vai ele? Eu botaria ele na lateral esquerda, deixaria o Hereda na direita e o Matheus Carvalho, para mim, seria esse cara. Eu gostaria de ver o Matheus Carvalho ter uma sequência de jogos. Ele precisa ter essa sequência de jogos. O jogador, para mim, foi fundamental naquele acesso do Náutico em 2019. Ele e Álvaro, como todos, né? Mas os dois, para mim, foram um diferencial mesmo no time do Náutico. Então, eu vejo que o Matheus Carvalho iria ali para o lado do Hereda, certo? Para fazer essa linha lateral ali, recompor muito mais rápido do que o Brian. Um jogador muito inteligente, o Matheus Carvalho, e deixaria o Brian na lateral esquerda. Já a gente está pedindo o Brian de goleiro, viu? Pois é. E a culpa é dele, né? Porque pela versatilidade que ele tem, ele joga em qualquer lugar. Ele joga bem de lateral direito, tá jogando muito de lateral esquerdo, como ponta foi muito bem. Já a gente tá falando, vai para zaga, vai para goleiro, qualquer coisa assim, porque o momento dele tá espetacular, mas eu acredito que o Hélio dos Anjos deve vir é o que eu acho que o Hélio dos Anjos deve fazer, tá? Eu acho que ele deve vir com o Brian como ponta. Até meio médico ele rapaz. Não foi ele que fez o parto da esposa dentro de casa, não foi? Foi, ajudou. Chegar? Ajudou diretamente. Ele que fez o parto por completo da sua filha, né? Se eu não me engano, no apartamento. Enfim. Coisa linda, né, rapaz? Uma emoção para ele guardar no coração. Né? Dali em diante, tudo deu certo para ele. Pois é, graças a Deus. Brian vem fazendo uma excelente temporada. Do lado do Curitiba, mete medo o Curitiba? Mete medo, sim. É um dos times a ser batido nessa Série B, Júnior. Um time que, quando ele... Normalmente, esses clubes do sul do país, Júnior, o que acontece? Eles se estruturam durante o campeonato da Série A quando sabe que vai cair. Foi o que o Curitiba fez. Ele manteve uma base, trouxe alguns jogadores muito bons, de qualidade, e para mim é o time a ser batido também. São os dois times a ser batidos nessa Série B, por isso que mete medo. E lembrando que o Curitiba não tem nenhum desfalque de jogador titular. Então vai vir com força máxima. E ainda tem, Chiquinho, o William Farias, que passou pelo esporte. E tem o Highlander, Léo né? Gamalho! Lembra do Léo Gamalho? Como é que você pede um desse, Léo Gamalho? Júnior, eu acho o time do Curitiba um time bem experimentado, né? É uma equipe que eu acho que o Náutico vai ter muitas dificuldades. Eles jogando em casa, eles têm esse modelo de jogo bem definido, né?
É uma equipe que joga para frente, uma equipe que tem um modelo de jogo que muito me agrada. O Léo Gamalho é um jogador que merece a atenção mesmo, centroavante de referência, né? É um jogo que, assim, eu acho que todos estão esperando, né? O Curitiba vem num momento importante na competição. Eu acredito que eles também sabem que vão ter uma oportunidade, além de mostrar que o momento ele é favorável, jogar contra a melhor equipe da competição, né? Que é o Náutico, que está invicto. Esses elementos aí, eles criam essa grande expectativa para esse jogo. Eu gosto muito da forma como a equipe do Curitiba joga, né? Um pouco espelhado como a equipe do Náutico, organizada taticamente, né? Com jogadores tecnicamente fazendo a diferença. A expectativa de um jogo muito equilibrado, né? Estou muito ansioso para ver essa partida hoje. Nesta sexta, às 8 da noite, teremos Náutico e Curitiba lá no Couto Pereira. Um grande jogo, valendo aí a parte de cima da tabela, né? O Náutico não tem como ser ultrapassado, porque a diferença é de 5 pontos, mas o Curitiba, que tem um jogo a menos, passaria a ter uma vantagem muito grande se encostasse no placar, encostasse na tabela de classificação, vencendo o jogo logo mais. Mas é certeza que teremos um grande jogo, porque o Náutico joga. O Náutico não é um time que se esconde, não. Ele joga e vamos ter um grande jogo, sem dúvida nenhuma. Vamos falar um pouquinho do Santa, rapaz. O Santa chegando nessa reta final, né? Próximo domingo começa o retorno da Série C do Brasileirão. São 18 jogos, restam 9 jogos já foram disputados, e o Santa não conseguiu nenhuma vitória em 9 jogos, Chiquinho. O time é outro. Eu estava dizendo para o Ricardinho na rádio que o Gustavo Luquez estava pegando no meu pé lá na RFM, porque eu disse que ainda acredito no Santa. Na verdade, eu não desacreditei do Santa ainda. Por quê? Porque é outro time que vai jogar. O ataque que vai jogar é o ataque do jogo com o Alisson Pernambucano, com o Lelê, com o Bruno Moraes, com o Rony e ainda com o Rondinelli, que vai fazer ainda tem Elias Carioca, viu? Esse apoio aí no meio. Tem o Elias Carioca também, né? Então, assim, é outro time. A gente falou de 6 jogadores. É outro time que o Santa vai jogar. Por isso que eu não desacreditei ainda do Chiquinho. Júnior, a gente comentou no último programa sobre essa condição do Santa Cruz, né? Possa pelo menos se manter nessa Série C. É muito pouco para a grandeza do clube, mas a questão de momento pede isso. E a esperança, ela é aguçada pelo nível da competição. É isso que eu ainda me apego, né? Tá chegando jogadores que já tiveram uma experiência interessante aqui no clube, né? Lelê, o Bruno Moraes, né? O próprio Elias Carioca, esses jogadores, né? Vai dar uma condição de qualidade melhor à equipe, né? Falta o Roberto tentar organizar. Eu acredito que nesses 2 jogos, esses confrontos diretos, o Santa Cruz tem que fazer a sua parte, que é ganhar os jogos, né? O confronto diretíssimo, agora não há mais margem para depois. Se o Santa Cruz tiver uma vitória amanhã, eu tenho certeza que a semana do Roberto vai ser a melhor semana do ano, né? Em relação à confiança, em relação a muitos aspectos que a gente sabe que pode fortalecer a equipe numa sequência de bons resultados, né? É a cada jogo, mas esses 2 jogos principalmente tem que ser jogos que são jogos do ano, que valem 6 pontos, não, que valem 12 pontos, na verdade. São 6 que valem 12. Se o Santa Cruz conseguir essas 2 vitórias, ele bate no confronto direto com as equipes e retoma a confiança. O nível da competição faz a gente acreditar nisso, né? Agora tem que ser galgado a cada jogo. Cada jogo é importante para que o Santa possa construir essa condição de confiança. Mas eu acredito que nesse jogo de amanhã... Pode falar, Júnior. Não, e o bom é que nesse momento, Chiquinho, o Santa não vai pegar os principais adversários da Série C, vai pegar os mais fracos, ou pelo menos os que estão na segunda metade da tabela, né? Isso pode dar um alento para o time do Santa de pegar times menos qualificados. E o nível ele é muito equiparado, né, Júnior? A gente vem comentando isso desde o começo da competição. O nível da Série C ele é muito igual, você não vê uma disparidade, né? Os próprios resultados que o Santa está tendo
mesmo com toda essa dificuldade do elenco todo destroçado, o Santa não perde de goleada. A gente percebe que é um jogo, de certa forma, competitivo, 1-0, 2-1. É nessa linha de raciocínio que nos deixa acreditar que o Santa possa ter esse nível de recuperação nesse início de competição. Espero que esses jogadores que chegaram, eles possam estar numa condição física de capacidade de poder fazer uma diferença, porque já demonstraram que qualidade eles tiveram no passado recente, e eu acho que vai agregar demais a chegada desses jogadores. Acho que o Santa pode aí dar um gostinho de esperança para o seu torcedor. Até porque esses jogadores que brilharam no passado, como falou o Chiquinho, torcer para que eles possam brilhar agora, só que eles vêm em condição um pouco complicada, né, Ricardo? Ele não joga 2 meses, alguns jogadores não estavam assim na sua plenitude, mas agora tem que arregaçar as mangas e conseguir a vitória de todo jeito, Ricardo. Isso aí é o mais importante para o time do Santa Cruz hoje, né? Vitória. Não tem que se pensar em mais nada. 0-0, gol de mão, sei lá. Santa Cruz tem que vencer, Júnior. Não tem o que se fazer mais. Eu acho que chegou o limite. O limite já chegou há muito tempo, já extrapolou do limite. Porque são 9 jogos, para mim, são 9 finais de campeonato mundial, né, de Copa do Mundo, Champions League, o que quiser pensar aí, porque o Santa Cruz agora só pode pensar em vitória. E tu imagina, Júnior, se esses jogadores vencerem, sei lá, posso até ser maluco, né? Se esses jogadores de 9 vencerem 7 e ainda classificar. Pode separar o carro de bombeiros, então, Ricardo. Exatamente, pode separar o carro de bombeiros. E outra coisa, assim, do jeito que o Santa Cruz vai, até saindo do rebaixamento, eu acho que esses jogadores merecem demais. Esses jogadores merecem demais, porque, rapaz, o que esses jogadores vêm sofrendo aí, a pressão psicológica, a pressão de torcida, o mau momento do Santa Cruz, eu acho que dessa maneira o Santa Cruz tem que vencer a qualquer jeito, a qualquer modo, como eu te falei. Tudo fez gol de mão na Argentina pra gente não fazer gol dessa maneira, né? Vale tudo. Dessa maneira vale Esse tudo. grau de otimismo que o Ricardinho está tendo, infelizmente eu não tenho, né? O Santa não me dá essa condição ainda de eu vislumbrar uma classificação. Eu acho o que der é o campeonato, né, Chico? Não, classificação eu acho muito, mas muito difícil. Ele falou aí, ele está delirando. Como eu falei, posso estar sendo até doido, mas, tem 9 jogos aí. Mas o importante do Santa Cruz é sair dessas rebaixamento. Tá doido mesmo. Só ele está doido. Tô vendo, tá doido. Não, mas tem que estar confiante. Você dizer que o Sport vai ser campeão brasileiro nessa Série A desse ano. É a mesma coisa de você dizer que o Náutico vai cair esse ano. São loucuras que a gente pode dizer. Olha, no futebol pode tudo, viu? Lembre-se disso. Teve um ano que o Fluminense estava para ser rebaixado, conseguiu ser campeão. É verdade. O Fluminense acho que ganhou 8 de 11, ou foi 7 de 10, uma coisa assim. Alguma coisa assim. Tá maluco. Teve uma... Nesse ano do Fluminense, ele não conseguiu ser rebaixado e no outro ano ele foi campeão brasileiro. Vamos fazer uma pausa para falar do Bem TV, o bem que faz melhor. Bem TV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. Bem TV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, Bem TV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve Bem TV, o bem que faz melhor. Rapaz, esse jogo do domingo vai ser complicado. Agora, na verdade, Pernambuco dá um sofrimento só, né, rapaz? O Náutico está bem, obrigado, mas o Santa Cruz e o Sport estão sofrendo bastante. O Santa quase desesperado e o Sport precisando render a qualquer momento, de qualquer forma, para tentar fugir do rebaixamento na Série A do Brasileirão. O Sport enfrenta neste domingo o time do Bahia fora de casa. E aí, meu amigo Chiquinho, quem vai ser demitido na segunda-feira? O Dado Cavalcante ou Humberto Louser? Boa, Júnior. Boa pergunta. Isso é uma pergunta que
nos deixa também uma expectativa. O Sport, ele vive esse momento de instabilidade, continua achando que o Bahia também é clube com confronto direto na competição, mesmo o Bahia estando um pouco acima, né? O Sport está tendo essa sequência de confrontos diretos que eu acho que ele tem que prevalecer demais o bom resultado. Eu acho que uma derrota ele complica ainda mais, principalmente no momento que o Sport vive. O Lousa, eu acho que ele pode ter uma continuidade, né? Pelo que eu estou vendo da diretoria, o Lousa, independentemente de resultado, eu acho que a diretoria já começou a fazer essa reformulação, está muito cautelosa em relação a contratações, mas há uma necessidade de contratações, né? Está tendo uma reformulação, eles estão utilizando aquele jargão que a gente usa, trocando o pneu com o carro andando. Isso aí é um risco muito grande, mas esse jogo, eu vi o jogo do Bahia com o Atlético Mineiro, assisti todo o time do Bahia, para mim é um time organizado, o Dado mesmo não conseguindo, né, Ricardo? Os bons resultados, eu percebo uma equipe muito mais organizada que o Sport, com um material humano com melhor qualidade, né? Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, até pela necessidade do Bahia, né, nessa sequência negativa. Outro jogo aí que nos deixa com uma grande expectativa nesse final de semana. Eu quero ver como é que o Sport vai estar nesse retiro, né? Acho que foram 2 semanas de treinamento junto com os jogos e ver qual é o nível que o Sport se encontra. Se não melhorar esse nível de competitividade, vai ter muita dificuldade com o Bahia. O Bahia perde, né? O Atlético Mineiro ganhou, mas eu valorizo demais a atuação do Bahia porque foi uma equipe que competiu diretamente com um dos grandes do nosso futebol, tirando o jogo com o Flamengo, que foi um massacre, né? Mas esse jogo com o Atlético Mineiro, a equipe demonstrou uma condição para mim que pode impor dificuldades para o Sport, mas vamos ver se o Sport consegue um bom resultado. Aí, o que eu estou achando curioso também é que para esse jogo com o Bahia, o Sport repatriou alguns jogadores, né? O Pedrão, o zagueiro, o Everton, lateral direito, e o Juba, lateral esquerdo. E 2 coisas. Primeiro, eu queria saber de você, Chiquinho, se você concorda com esse repatriamento que o Sport está fazendo. E o segundo, no Náutico o cara fica pronto e joga. No Sport, Humberto Lousa confirmou na entrevista na sexta pela manhã de que os jogadores chegaram agora e não podem entrar ainda, vão ficar no banco. Qual é o correto, Chiquinho? 1 semana de treinamento é suficiente para você botar um jogador para jogar? Júnior, eu acho que o Sport ele tem que resgatar sua identidade de clube formador, de clube regionalizado, né? Isso aconteceu na década de 90 e eu acho que serve como parâmetro, até porque aquela década de 90 dificilmente o torcedor vai ver equipes tão competitivas com jogadores bem regionalizados daqui da região. E o Sport acho que tem que criar novamente essa identidade, né? Utilizando bem a base. Eu acho importante a volta dessa garotada, né? Eu acho que a gente já percebe um novo modelo de gestão que eles estão querendo implementar. Tem essa dificuldade de momento, a garotada que está entrando aí, ela teve essa dificuldade ano passado, com as equipes nesse ano passado e nesse início de ano também muito irregulares. Eu acho que isso influencia. Mas eu acho que é o modelo que o Sport tem que seguir, né? Tentar ser muito mais criterioso nas contratações e dar oportunidade a essa garotada. Tem uma garotada boa. Eu gosto muito do Juba. Eu acho que é um jogador que ele pode numa sequência, dar bons frutos aí para a equipe do Sport, né? O próprio Everton, não é isso? O lateral, o menino Everton, né? Ele demonstrou muita capacidade no ano passado, numa dificuldade muito grande, né? Eu acho que nesse ano foi um pouco irregular, mas eu sou muito conservador em relação a isso. Falar em irregularidade, a gente vai falar aí de 8 jogadores que estão irregulares a 20 jogos. E com o garoto, ele vai mal 1, 2 jogos, ele já é descartado. Eu sou muito conservador em relação a isso, entendeu, Júnior? Mas assim, eu acho que essa diretoria está sendo bem cautelosa nisso aí, mas a volta dessa garotada para mim me agrada, porque são jogadores que são patrimônios do clube. Eu acho que com um pouco de paciência e organização eles podem dar a resposta. Eu fui favorável com a volta deles, sim. Eles chegam para serem titulares, Ricardinho,
ou chegam para comprar o grupo? E deixa eu fazer uma pergunta até mais contundente. São jogadores de Série B que vão disputar uma Série A, não? Vamos lá para a primeira pergunta. Jogadores titulares, não. Mas hoje a carência do Sport é gigantesca, simplesmente com a saída do Júnior Tavares. O Sport não tem um lateral esquerdo, o Sander está lesionado, já parece em transição, algo do tipo. Então, eu particularmente, eu botaria ele logo de frente, o Juba, e olha que o Juba sabe muito bem como jogar no Sport. Não um jogador que nunca jogou no profissional, foi emprestado e está voltando agora, não sabe nem como é o profissional e os bastidores do Sport. Tanto ele como o garoto Everton. O Sport só tem o Ryan, né? Não é isso? De lateral direito? Rainer, exato. Só tem o Rainer de lateral direito. Trouxe o Everton. Para mim, eu gosto também do Everton. Um jogador muito agudo, muito ofensivo. Trabalha também como ponta. O Sport está carente também como ponta. Lembrando que o Juba, muitas das vezes, fez aquela dobradinha Sander e Juba, né, pela lateral esquerda, pelo lado esquerdo. Então, para mim, são jogadores para compor o grupo, sim, e dar oportunidade a esses garotos. Esses garotos não são jogadores de Série B, não são jogadores de Série C, nem Série D. Para mim, são jogadores de Série A, porque senão ele não estaria no Sport Clube do Recife. O Sport hoje é um time de Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, se eles forem irregulares em algum momento, aí é uma questão de entendimento de treinador. Claro que a gente vê alguns jogos, né, vários jogos, na verdade. Alguns jogos eles não foram bem, mas outros jogos foram muito bem. Muito bem, na verdade. Então, para mim, são jogadores, sim, para ficar no Sport Clube do Recife, em qualquer divisão. O Sport fez uma dispensa essa semana que chamou bem a atenção. Maidana, um dos capitães do time, que segurou o time do Sport no ano passado, ajudou o Sport a não cair para a Série B, entrou em acordo e foi rescindido o seu contrato com o Sport durante essa semana. Você liberaria, Chiquinho, o Maidana, ou você insistiria com ele para ele tentar ficar com ele no Sport? Eu acho que a questão do Maidana é custo-benefício, Júnior. Um jogador muito caro para o que o Sport tem de realidade financeira. Eu acho que o Sport acertou em rescindir o seu contrato, né, mesmo com essa dificuldade de elenco que tem, mas o recurso que era utilizado para o Maidana, ele pode reforçar em outros setores. O Thierry acabou sendo um jogador importante nesse início, né, mesmo eu achando que o Sport precisa de uma contratação de mais um zagueiro que joga ali pelo lado direito. Você tem ali o Chico e o Sabino. E o Sabino, né, Ricardo? Você tem os dois jogadores ali que podem suprir aí esse lado esquerdo. Agora do lado direito você só tem o Thierry. Eu acho que contrataria. E a questão do Maidana é custo-benefício. Eu acho que é única e exclusivamente isso. Jogador muito caro e o Sport está tentando enxugar a folha. E eu, particularmente, eu concordo com essa decisão. Eu acho que o Maidana teve uma contribuição ano passado, mas esse ano não estava bem. Não começou bem, não é pelos erros, é pela sequência, é pelo momento. E o momento dele não era bom. Assim como o Patrick também é um jogador que tinha uma grande identidade com o clube. O Patrick, eu acho que esse time dele, eu até acreditaria pela sua identidade, eu poderia ficar com o Patrick, é um jogador que poderia ser utilizado ali como extremo, ele tinha essa facilidade, mas em relação ao Maidana, eu acho que eu não continuaria também não. A questão de custo-benefício, ela pesa, e esse recurso ele pode ser utilizado até não só no mesmo setor que o Maidana joga, que é na zaga, mas também em outros setores que o Sport é carente. E só lembrando, viu, Ricardinho e Chiquinho, que na verdade o Maidana, não existem dois esportes, não. O Sport errou em fazer um contrato com o Maidana pagando muito. Que bom que ele aceitou fazer uma rescisão de um modo que seja bom para os dois lados. Porque o Maidana, se ele quisesse, ele ficaria só treinando e recebendo o salário alto que o Sport pagou para ele. Porque às vezes você fala, não, o Sport fez bem dispensar o jogador. Não dispensou, não. O Sport foi com o pinico da mão e pediu para o Maidana fazer um acordo para baixar o salário, gerou uma negativa dele e tal, e a partir daí ele saiu. Então, se alguém errou nessa história toda, foi o mesmo Sport. Talvez não o Nelo, mas o mesmo Sport, Ricardo. Não Nelo, porque a gestão do Nelo é de 10 dias, 12 dias, mas o Sport só existe um. Então, quem fez isso sabe muito bem onde errou.
E nós sabemos quem fez isso. Foi a gestão passada, que foram eles que fizeram esse contrato. Lembrando que, ainda eu me lembro que estava nesse impasse se Maidana ficaria ou não, porque o Atlético Mineiro estava vendo outras possibilidades. Aí o Sport foi lá, deve ter feito uma proposta muito boa ao jogador e também ao Atlético Mineiro, e o jogador voltou. Mas é um custo muito alto, que o Sport hoje não pode pagar esse salário alto. Então, eu acredito que o Sport fez bem, o Nelo conseguiu conduzir de uma melhor maneira, junto com o Maidana, seu representante. E também, lembrando que o Atlético Mineiro, porque se o Atlético Mineiro diz não, esquece. O jogador vai ter que ficar ali até, ou senão, manda embora e vai ter que pagar tudo. Então, teve também esse lado do Atlético Mineiro de entender o momento do Sport, e ele também já está para ser negociado, talvez, acho que a América Mineira já foi se falado, alguns times de fora também, enfim. Ele tem futebol para isso, só que esses 6 meses ele não foi bem aqui no Sport. Também acho que ele não foi. E eu também liberaria. Ainda vou botar mais um fogo no parquinho, viu? Eu liberaria também o Thiago Neves. O Thiago Neves, para mim, não tem mais lenha para queimar, não. A fogueira, o carvão dele tá molhado, Chiquinho. Isso foi uma pergunta ou é uma afirmação, Júnior? Isso é uma afirmação minha, que eu quero que você concorde ou discorde com o que eu acho. Eu acho que o Thiago, dependendo do custo-benefício, eu acho que vale a pena ainda, sabe? É um jogador que ele não conseguiu entregar esse ano o que ele entregou ano passado, mas a gente tem que entender que ele passou por uma dificuldade no início de temporada, lesão, chikungunya, e isso vem atrapalhando a sua condição técnica. Eu acho que, assim, depende também dessa questão, custo-benefício. O Thiago, ele se encaixa perfeitamente no que a gente falou sobre o Maidana, sobre o próprio Patrick, mas, em contrapartida, tem a questão da identidade. É um jogador que, ele, de certa forma, ele ainda tem um respeito do torcedor, mesmo ele não tendo um ano tão em destaque. Mas eu acho que a diretoria teve uma conversa com ele, eu soube que ele estava meio indeciso por conta dessas lesões em querer encerrar a carreira. Acabaram se acertando até na questão financeira também, e eu acho que vale a pena ainda arriscar, né? Ele teve essa dificuldade física. É um jogador que ainda carrega essa pequena identidade. Eu acho que pela necessidade que o elenco tem, que um jogador com sua característica, mesmo, repito, ele não teve um ano importante, não conseguiu entregar o que a gente sabe, e o que ele entregou no ano passado, que ele foi um jogador importante. Mas pela necessidade que o elenco tem e por sua condição de liderança, a gente percebe que ele é um jogador muito bem quisto, né? E por essa questão financeira de ter tido uma redução, uma conversa direta com essa nova diretoria, eu acho que vale também a pena você dar essa oportunidade de ele poder entregar o seu futebol. Eu ficaria com ele até o final do ano ainda, por essa carência, por esses fatores que eu passei para vocês. Porque, na verdade, o Thiago Neves, Ricardinho, não entrega o que ele entregou lá no passado para o Fluminense, para o Flamengo, para o Cruzeiro, há muito tempo na sua carreira. Quando ele veio para cá, a gente já falava, ele não joga em alto nível há muito tempo. Então, é fato, como muito bem lembrou o Chiquinho aí, que ele entregou de uma forma positiva ano passado, conseguiu manter o Sport na Série A, alguns jogos foram decididos por ele, inclusive, mas eu acho que está muito longe do que ele deve ganhar no Sport, porque se especula-se que o Maidana ganha 180, 150, por aí, Thiago Neves deve fazer 250, e com 250 mil, Chiquinho, Ricardo, dá para contratar um meia top de linha, e não o Thiago Neves que está caindo pelas tabelas. Eu acredito que ele não ganha isso tudo não, tá, Júnior? Eu acredito que ele não chega a fazer 250, não. No momento... Pode ser que sim, entre 150 e 200. Mas, assim, o Thiago Neves não vive um bom momento por vários fatores, problemas físicos, problemas médicos também, problemas financeiros que o Sport vem mantendo e não pagando os vencimentos, não só dele, como de outros atletas, né, do plantel e funcionários, enfim. Eu acho que sobre o Thiago Neves eu deixarei ele sim, porque eu acredito que ele possa voltar a ser o Thiago Neves que foi ano passado.
mas tem que ter tempo. Acho que essas semanas de trabalho para ele foram importantíssimas. Eu acredito que mais uns 3, 4 jogos ele comece a ficar mais próximo do ideal para ele. Vamos lembrar que no Cruzeiro ele não foi bem, no Grêmio ele não foi bem. Quando vem do Grêmio para o Sport, ele conseguiu se encaixar na maneira do treinador do Sport nos jogos, né, que ele foi cruciais. Um jogador que mais próximo do ataque e tudo mais. O problema é quando o Sport começa a se defender demais e ele fica muito longe da área. Aí desgasta um cara... Ele não tem mais 20 anos, já tem 36 anos ou mais. Então acredito que ele possa render sim e ser o Thiago Neves do ano passado. Pois é. Um cara que não vem jogando bem, né? E que, diga-se de passagem, não vai enfrentar o Bahia. Ele não viajou com o grupo, está se recuperando aí de um problema na panturrilha. Vamos ver se ele volta a render ainda nessa temporada. Vamos fazer uma última parada no nosso Planeta Bola PE e na volta a gente falar de Olimpíada, do futebol na Olimpíada. Hora de falar do Bem TV, o bem que faz melhor. Bem TV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. Bem TV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, Bem TV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve Bem TV, o bem que faz melhor. Seleção brasileira nas Olimpíadas. A seleção feminina pegou o beco, Chiquinho. Infelizmente, as meninas não conseguiram passar pelo Canadá nos pênaltis. Estão fora das Olimpíadas, Chiquinho. Júnior, que tristeza, cara. Ó, vou te falar uma coisa. Eu confesso que eu não vi o jogo, eu tentei ver assim, os melhores momentos. O Brasil não fez um bom jogo, né? Mas a maior, Júnior, é o término do ciclo, né? Você perder aí Marta, Formiga e não conquistarem, né, a tão sonhada medalha por tudo que elas fizeram pelo futebol mundial é uma injustiça, né? A gente sabe que no futebol a injustiça ela é muito parelha com a sua capacidade. Mas daqui a 10 anos eu não quero ver ninguém falando que Marta não foi vitoriosa, como falam que o Zico não foi porque não ganhou a Copa do Mundo. Zico, para mim, é um dos maiores jogadores de todos os tempos. E hoje ele é questionado ainda por alguns críticos do futebol porque ele não foi campeão. E isso pesa numa carreira de um atleta, né? E eu acho que o sentimento que a gente tem como patriota é de parabenizar essas meninas, cara. Essas meninas, elas têm que ser lembradas, a Marta e a Formiga, como grandes referências do futebol mundial. Né? E eu acho que o futebol, não só pelo gênero, né? Mas quem é amante do futebol de qualidade, você vê uma Formiga jogando, cara, tu se sente representado. Você que é apaixonado por futebol, uma menina com 40 e poucos anos, jogando com amor, com paixão. A Marta dispensa comentários, né? Eu fiquei muito triste, eu achava que nessa Olimpíada o Brasil poderia chegar por toda a estrutura que teve, com a sua treinadora multicampeã, né? E o foco que existia. E eu fiquei triste pra caramba. Eu confesso que quando eu vi o resultado hoje, eu me senti, sabe, triste, porque é a passagem de um ciclo talentosíssimo, mas que infelizmente não trouxe consigo as vitórias, né, os títulos tão merecidos que essa carreira tão vitoriosa conquistou, né? Vitoriosa em relação à parte individual, mas coletivamente, infelizmente, elas não conseguiram. É uma tristeza grande. Eu compactuo com essa tristeza, Chiquinho, porque as meninas são maravilhosas, né, rapaz? São esforçadas, dedicadas. O futebol feminino no Brasil ele foi revolucionado, né? Eu lembro do Luciano do Vale, saudoso Luciano Locutor, tentando fazer com que o futebol aparecesse, transmitindo jogos lá atrás, mas o futebol feminino evoluiu muito no Brasil nos últimos anos para chegar a esse momento. Agora, eu só não fico, entre aspas, cego para algumas coisas, sabe, Chiquinho? Primeiro, eu não achava que essa seleção ia ser campeã da Olimpíada. Eu falei isso aqui no Planeta Bola e falei isso lá no programa do Torcida Hits. Ricardinho é testemunha disso. Eu não vejo essa seleção melhor do que a Holanda, não vejo melhor do que os Estados Unidos, vejo muito pior do que a Suécia. Até acho que para o Canadá
Eu vi o jogo hoje, o Brasil fez alguns momentos bons, mas mesmo assim o Canadá no segundo tempo ainda sufocou o time do Brasil e por muito pouco não vence no tempo normal. O time do Brasil teve uma chance no primeiro tempo, quando houve um erro da saída de bola, a Debinha entrou sozinho, e aí o Brasil podia ter saído da frente 1-0, e a parte emocional podia ter mexido, podia terem surgido várias brechas, e o Brasil podia ter vencido o jogo. Mas o Brasil, para ser campeão da Olimpíada, para mim estava muito longe, eu acho que não seria. Acho que é uma injustiça realmente com a Marta e com a Formiga pela carreira delas, não pela Olimpíada. Né? Para mim, a Marta já não está no seu auge, a Marta já tem sérias dificuldades físicas para criar. Segundo tempo, hoje, ela praticamente caminhou em campo. Então, assim, eu vejo. E aí desencadeou outros problemas, né? Porque a Marta é a Marta. A Marta não se tira de campo. E, de repente, a Pia Santos Reis não tirou ela porque era a Marta. Porque, pela liderança dela dentro de campo, ela tem que continuar. Mas, pelo futebol que ela está jogando no segundo tempo, ela não deveria continuar dentro de campo. Então, assim, eu vejo essa seleção. Eu vejo, ao mesmo tempo que eu vejo que eu lamento esse final de ciclo, sabe, Chiquinho e Ricardo? Eu vejo um momento importante para a gente recomeçar, para a gente parar de depender da Marta, para a gente parar de depender da Formiga, para a gente fazer uma análise de quem deve sair, de quem deve começar de novo, botar a garotada, as meninas para jogar. Tem muita menina boa no Brasil que joga futebol, então a gente precisa ver a seleção de uma outra forma, porque o nosso auge com essa geração não é páreo para bater as outras seleções, viu, Ricardo Rocha Filho? Verdade, Júnior, verdade. O que vocês falaram, concordo aí, assino embaixo, mas assim, para o Brasil ter essa evolução que a gente tanto quer, tanto se espera, temos que ter campeonatos estaduais femininos, temos que ter Copa do Brasil, que já tem Campeonato Brasileiro Séries A e B, tem que ter Série C. Enfim, você tem que elevar esse patamar, mas não é só ter campeonato por ter. É dar condição para essas garotas que estão surgindo ter uma condição muito melhor do que essas mulheres tiveram, Júnior. A Formiga, meu Deus do céu, acho que há 30 anos atrás, só Deus sabe como a Formiga ia treinar. E as condições de treinamento. Hoje, claro, tudo muito melhor, mas precisa ter mais. Você vê, a maioria das jogadoras joga na Champions League ou na Liga Americana. Brasileiras são poucas. Lá fora é bem melhor, né? Lá fora muito mais investimento. Eu acho que o que eu estou falando é o investimento. Tem que se ter investimento e acreditar, porque temos boas jogadoras aqui no futebol feminino, sim. Agora, o problema é que muito se perde pelas condições, Júnior. Às vezes tu vai treinar, não tem nem roupa, não tem água, não tem... Não, isso aí já passou essa época de escravidão. Acho que tem que dar a essas garotas uma condição que elas possam, sim, brigar por esses títulos que tanto nós queremos, né? Olimpíadas, Mundial, mas agora, sem condição, fica muito difícil. Eu não estou falando só do CBF, não, estou falando das federações também. Que eles também têm que instigar, têm que aguçar essas meninas a jogarem. E muitas vezes a gente sabe o que acontece, né? E aí, Chiquinho? Como é que você vê o futebol feminino, o futuro do futebol feminino no Brasil? Com muita dificuldade, Júnior. Essa mudança de ciclo, ela se dá sem aquela estrutura e sem as conquistas. Essa garotada vai chegar aí com essa grande responsabilidade, entendeu? O ideal seria essa mudança de ciclo, ela ser transformada naturalmente, lógico que isso acontece, né? Você vê a Marta em final de carreira, a Formiga também, mas de um ciclo vitorioso, como é no futebol, né? A responsabilidade não é tão grande. E essa mudança de ciclo agora ela vai vir com esse peso de conquistas, né? Isso é que preocupa. E o que o Ricardinho falou, essa falta de estrutura, né? Para essas meninas, melhorou um pouco, né? Eu participei de um workshop esses dias aí com o pessoal da Federação Pernambucana e a Seleção Brasileira Sub-20, né? Destacar também que a gente tem um representante que é o Ceará, que é preparador de goleiros da equipe do Náutico, que hoje é preparador de goleiros da equipe da Seleção Brasileira Sub-20. Né? E ele me falou da organização, do pensamento a curto e longo prazo, né? Da preparação dessa garotada. É um ciclo que vai ser mudado, mas eu concordo com o Júnior numa coisa. A oportunidade de ter... Hoje o Brasil não é a grande referência no futebol feminino, assim, de competitividade, né? De chegar
com a oportunidade de ser favorito. Mas a grande oportunidade nossa foi em 2016, aqui em casa. Era a grande oportunidade, né? Com esse ciclo ainda das meninas, a própria Cristiane, a própria Marta Formiga, num outro patamar, eles estavam no patamar de excelência mundial, e infelizmente acabou não acontecendo, né? Mas fica a esperança que a gente possa ir em breve, num ciclo renovado e de curto prazo, a gente possa ter aí jogadoras com essa capacidade que essas estão deixando. A Marta, a Formiga, a própria Cristiane, né? Deixaram aí de legado para as gerações futuras. É um jogo só, né, Chiquinho? Tudo acontece, o nervosismo é muito forte, né? Você vê que hoje a Holanda acabou sendo eliminada pelos Estados Unidos nos pênaltis, 4-2, depois de empatar em 2-2. Você sabe quantos gols a Holanda fez em 4 jogos, Chiquinho? 23 gols, Chiquinho. A Holanda fez 23 gols. A Holanda meteu 10-3 na Zâmbia, empatou com o Brasil 3-3, meteu 8-2 na China e empatou hoje com os Estados Unidos e perdeu nos pênaltis e está eliminada. Então, a seleção mais artilheira. A atacante lá, a Medemba, fez 10 gols na competição e não vai chegar nem na final. Então, futebol é muito cruel. A própria seleção brasileira, nas Olimpíadas de 2016, eu comprei o ingresso, Chico, eu comprei para a final e fiquei torcendo para o Brasil chegar, né? E fiquei torcendo, e o Brasil acabou perdendo para a Suécia na semifinal, nos pênaltis. Né? E eu fui assistir Suécia e Alemanha no Maracanã, louco para ver o Brasil campeão olímpico, infelizmente a gente não viu. Então, assim, tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico, né, Chiquinho? Então, o que a gente tem que fazer agora é começar de novo. É a frase que eu aprendi com meu pai, que eu repito várias vezes: o fracasso é a melhor oportunidade de começar tudo de novo, de maneira diferente. O Brasil precisa começar de novo, aproveitar as experiências, né, o que aprendeu com os erros, e começar uma nova temporada. Só para a gente fechar a seleção feminina, a Pia Sandhurst para vocês devia continuar? Vocês viram algum erro dela na escalação, nas alterações, na gestão dela no futebol feminino? De forma alguma. Para mim, ela tem que continuar. Também, para mim também. Tem que continuar por tudo que ela fez, e ela pode agregar ainda muito mais. Uma treinadora que aprendeu a ser brasileira, né? Canta música, toca piano, conversa com as meninas ali o português. Eu achei arretado isso, Júnior. Eu acho que está identificada com o país, né? Ela já percebeu, ela já sabe. Eu acho que é importante a continuidade, principalmente no caso dela, né? Tão vitoriosa, eu acho que vale. Eu acho que, se não for a Pia Sandhurst, que seja alguém com a mesma competência, né? Uma outra treinadora em nível mundial que se traga ela para o Brasil, para ela oferecer essa experiência, porque o Brasil precisa crescer muito ainda no futebol feminino. A gente reconhece o crescimento nos últimos anos, mas precisa crescer muito mais. Só para a gente fechar o nosso Planeta Bola, o Brasil enfrenta neste sábado pela manhã a seleção do Egito no masculino. Vocês acham que a seleção masculina pode ir mais longe do que a feminina? Vai ser campeão. Eu não tenho essa convicção, sabe, Ricardo? Eu acho que a gente, às vezes, confunde a seleção principal com a seleção sub-23. Não. Essa seleção não é. Eu vou tentar responder em um minuto, né? Já que o programa já tá me avisando aqui que está na teinha. Eu vou tentar responder no máximo em 15 segundos. Eu acho que o Brasil não é campeão, infelizmente. Ricardinho acha que vai, né? Eu acho que não tem outra seleção mais forte do que ele, não. Eu acho que pode ser. Eu acho que eu não tenho essa convicção, não, sabe? Mas eu acho que está tudo muito ali emparelhado. Torço para que seja. Eu torço muito para que seja. Depois eu vou fazer igual a Zagallo. Vocês vão ter que me engolir. Boa. Vamos, Brasil! Vamos, Brasil! Valeu, galera. A gente encerra mais um Planeta Bola PE, edição 44. A gente volta numa outra oportunidade para discutir o futebol pernambucano, as informações pelo mundo e a seleção brasileira. Um abraço. Tchau. Valeu. Valeu.